a Academia Sergipana de Letras Jurídicas, o Centro Acadêmico de Relações Internacionais e o Departamento de Direito com a execução do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Relações Internacionais, o NEPRIM. Em caso de dúvida sobre o cumprimento das normas acadêmicas e demais elementos do projeto, procure alguém da organização. Persistindo essa dúvida, um dos coordenadores é o professor Ribeiro, a quem devem ser feitas as perguntas pertinentes. Não se esqueçam de fazer anotar suas presenças ao início e ao fim da palestra. Faz parte da dinâmica dos trabalhos que o conferencista disponha de tempo de até 18h35 para esta participação e que reserve dentro deste tempo uns 10 minutos para que a palestra, os participantes, a plateia, tenham oportunidade de fazer perguntas. Convido para presidir os trabalhos a doutora Miriam Coutinho de Farias Alves, professora do Departamento de Direito da Universidade Federal de Sergipe, que presidirá os trabalhos e dou a posse ao assento da mesa, né? Passo a palavra para a presidente de mesa. Bom, boa noite a todos, a todas. Para mim é uma honra e uma alegria estar aqui com o professor Anselmo. Eu vou ler um breve currículo dele, porque ele tem uma vastíssima experiência e Anselmo é uma das pessoas mais interdisciplinares e plurais do mundo jurídico sergipano. Então, primeiro, queria também saudar, não sei se o professor Ribeiro está aqui presente, mas saudar todos que estão participando. Esse é o 12º Direito, Arte e Linguagem. Então, como estamos no momento de Direito e Arte, dizer primeiro que Anselmo é um poeta, um escritor, e até os aqui presentes que participam também do grupo de pesquisa, aí é muito interessante a gente ler e conhecer as narrativas de Anselmo. Então, além de escritor, membro da Academia Sergipana de Letras, da Academia Sergipana de Letras Jurídicas, da Academia Sergipana de Educação e da Academia Capelense de Letras e Artes, magistrado de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, coordenador científico de vários congressos nas áreas de direito constitucional, tributário, municipal, direito processual, também direito e saúde. Presidiu o primeiro congresso médico online da Sociedade Sergipana de Direito Médico, capacitação de mediadores, hábitos da Câmara de Mediação e Arbitragem, da Associação Comercial de Sergipe, colunista também do jornal Correio de Sergipe, a coluna Direito Médico, membro da Associação Mundial de Direito Médico, membro da Associação Argentina de Justiça Constitucional, enfim, palestrante de inúmeros eventos jurídicos no Brasil e no exterior, e hoje aqui conosco. Então, é uma honra muito grande, Anselmo, estarmos juntos nesse momento para ouvir você nos encantar mais uma vez com direito e cinema. Eu passo a palavra, questões de tempo, mas você fique à vontade, seja muito bem-vindo. Obrigado, minha querida amiga, colega, professora doutora Miriam. Eu quero saudar a Carla, em nome dela, saudar todos os estudantes de Direito que estão aqui, saudar meu amigo professor Rebelo e dizer que para mim é uma grande alegria. Eu sempre digo que quando retorno à Universidade Federal de Sergipe, eu estou retornando à minha casa. Foi a casa que me acolheu em 1977, quando eu ingressei no curso de Direito, ainda na Rua da Frente, na velha Faculdade de Direito. Até hoje tenho saudades quando passo em frente àquele prédio icônico da nossa cultura jurídica. Mas também tive a felicidade, a minha turma, por várias razões, eu tive que me formar já no campus de São Cristóvão. Então eu posso dizer que vivi as duas fases da Faculdade de Direito, da velha faculdade e da nova faculdade. Da faculdade com cara de juventude, né? Então, apesar da minha idade, hoje assim eu bebi dessa fonte da juventude também do campus aí da Universidade Federal. Eu quero fazer uma breve introdução, porque esse tema ele é muito caro e é preciso que eu coloque um contexto para que vocês possam compreender porque eu gosto de falar sobre ele. Nos idos de 1974, eu não sonhava em fazer direito. Eu estava na Escola Técnica Federal de Sergipe, fazendo um curso de eletrotécnica,
Imagine vocês, então eu tinha tudo para ser qualquer coisa menos um jurista. Mas foi lá na Escola Técnica, em 1974, que eu tive a oportunidade de fazer um curso teórico e prático de cinema. Imagine como ficou minha cabeça. Uma escola técnica que preparava técnicos e, de repente, eu me vejo envolvido com o cinema, aprendendo a fazer roteiro de cinema, a filmar, a montar filme, etc. e tal. E tive a felicidade de ter grandes mestres neste curso e a possibilidade também de, com financiamento da própria escola, roteirizar um filme que é fantástico. Na época, imagine fazer um filme em 16mm, um documentário sobre a Escola Técnica Federal, e que se chamava Humanização da Técnica, o que tem muito a ver com essa ideia do cinema como uma ferramenta de educação, uma ferramenta de abertura de possibilidades cognitivas e de possibilidades também de compreender a nossa realidade tão complexa. E eu tinha apenas, na época, 15 anos de idade, então isso me deixa assim, totalmente afoito, digamos assim. Talvez tenha sido isso, que também me levou naquela época a escrever em jornal, a escrever para teatro, a dirigir teatro. E aí, nessa minha experiência de adolescente buscando coisas novas, é que eu me desencantei com a tecnologia e fui fazer direito. Então eu tinha tudo para ser engenheiro eletricista, terminei indo para a Faculdade de Direito da Universidade Federal de Sergipe, o que para mim foi excelente, né? E guardo com muita saudade, é uma referência para mim. Eu tive a oportunidade de escrever o roteiro sobre a Escola Técnica com dois grandes caras que não estão mais neste plano. Um deles é o professor Diomedes Santos Silva, uma grande liderança do Sindicato dos Professores do Estado de Sergipe, que nos deixou muito jovem. O outro é Carlos Nobre, um grande jornalista, foi professor da PUC, sergipano, foi professor da PUC no Rio de Janeiro de jornalismo, cobriu o Poder Judiciário muitos anos no Rio de Janeiro, escreveu sobre uma questão muito importante, que é sobre a questão da raça negra e o seu papel, principalmente nas forças de segurança do Rio de Janeiro, e sobre a questão também da cultura negra. E o Carlos Nobre tem uma coisa fantástica, ele escreveu um livro, e foi um livro jornalístico, que foi prefaciado por ninguém menos do que a Danielle Mitterrand, ex-primeira-dama da França. Então, quero deixar claro que todos nós, eu, o Nobre, o Diomedes, todos nós de origem muito simples, e que de repente a vida nos deixou um legado fantástico. E devemos isso talvez ao cinema. Eu fiz algumas anotações para não me perder, e fiz um texto que depois eu vou disponibilizar para todos os estudantes, todos os participantes, e vou mandar para a professora Miriam. De repente ela aproveita numa seleta lá do grupo de pesquisa, né, que eu faço parte com muita honra. Com certeza! Muito obrigada! Eu digo que uma das coisas do cinema que mais me fascina é a possibilidade da comunicação imediata, né, de todas as temáticas, inclusive sem preconceitos. Então a gente vê no cinema desde o besterol, digamos assim, até questões complexas como a vida urbana, a questão ambiental, a questão do emprego, as questões de gênero, as questões de todas as formas de preconceito, da violência, do ódio. Então, o cinema está impregnado, digamos assim, de informações que, sabendo buscar, podemos trabalhar no direito no dia a dia, na sala de aula, por exemplo. Professora Miriam, eu sei que gosta disso.
eu gosto disso, eu gosto de trabalhar muito, até na pós-graduação, quando estou dando aula, eu sempre estou levando um vídeo, um filme, sabe, uma discussão a partir daquela coisa que é a sensibilização, porque olhar de um ponto privilegiado de observador, como diz Luhmann, é fundamental para a gente compreender a própria realidade. Coisa que quando você está inserido nela, muitas vezes você é incapaz de perceber. Não é? Então o cinema permite isso. A minha geração é uma geração que, em termos de cinema, se apaixonou pela novela vague francesa. E aí muitos de vocês não sonhavam em nascer, mas eu já tinha nascido, né? Não tinha noção, vim saber depois um pouquinho mais, alguns anos depois. A novela vague francesa, que nasce com 4 ou 5 cineastas fantásticos franceses, que se reúnem em torno de uma revista chamada Cahiers de Cinéma. E esses cadernos de cinema, né, numa tradução assim, eu sei que eu não sou bom de francês, a professora Miriam que sabe francês, né? Então o caderno de cinema era escrito por jovens rebeldes do final dos anos 50 do século XX, entre eles 2 caras que eu adoro, Jean Paul Godard, que é fantástico e que é uma referência no cinema mundial, e também François Truffaut. São 2 cineastas franceses que eu adoro. Tem um filme que até sugiro para quem não conhece, possa ver, um filme do Godard chamado Acossado, que é um filme maravilhoso, é uma referência dessa fase do cinema francês. E Truffaut tem um filme também que é referência para mim, que são Os Incompreendidos, que é um filme também que merece ser visto. São filmes de 1959, exatamente o ano que eu nasci. Então, não sei se é por isso que eu tenho essa ligação com esses 2 cineastas, esses 2 filmes, mas eles são expressivos de uma nova comunicação no cinema mundial, né? E também eu sou fã do cinema novo brasileiro, que tem um cara que mexeu minha cabeça, é o cara que é uma câmera na mão e 1000 ideias na cabeça, que é o Glauber Rocha, né? Que todo mundo já ouviu falar, que fez filmes icônicos, diferentes, pouco compreendidos, e que agora a gente começa a revisitá-los com outro olhar, entendendo essa linguagem nova que o Glauber trazia, né? Mas tem outros nomes, menos assim, arrojados, como o Glauber, como, por exemplo, Nelson Pereira dos Santos, que até outro dia estava aí fazendo cinema e fez filmes fantásticos sobre a realidade brasileira, numa perspectiva do cinema novo brasileiro. E eu quero dizer que tudo isso mexe com a gente, porque, olhando da nossa província, né, do nosso quintal, da América do Sul, a gente pode também perceber o que acontecia no cinema pelo mundo, como acontecia na França. A rebeldia de 68 na França tem muito a ver com o cinema, a Nouvelle Vague, e também eu diria que tem uma coisa muito interessante para a gente compreender uma loucura que aconteceu no mundo, que é a Segunda Guerra Mundial, não é? Toda aquela violência que acontece contra o povo judeu, aquele ódio, não é? Em nome de um nacionalismo perverso, que infelizmente tende a querer aparecer novamente no mundo. Então, o cinema alemão, um pouco antes, já mostrava isso, apontava isso, e daí se explica por que Goebbels, que era o homem de comunicação de Hitler, começa a querer corromper os cineastas alemães para não produzirem filmes que pudessem levar a uma crítica séria da própria realidade que o povo alemão vivia. E eu tive a felicidade de assistir vários filmes alemães antes do nazismo, né? E hoje nós temos filmes depois do nazismo também, que são interessantes, alemães, como esse recentemente agora, que foi premiado com o Oscar, ou concorreu ao Oscar agora, né?
que mostra não a Segunda Guerra, mostra a Primeira Guerra Mundial, também onde a Alemanha está envolvida, mas mostra de um ponto de vista do alemão, porque a gente sempre viu, muitas vezes, por falta dessa informação, os filmes sobre a própria Europa, mas mostrado por outras pessoas, pelo norte-americano, por exemplo. Mas é interessante a gente começar a ver hoje com a Netflix e essas coisas todas, Prime Video, etc e tal, a gente tem acesso, e eu tenho adorado ver filmes sul-coreanos, por exemplo, filmes japoneses, chineses, e é bem interessante para a gente compreender esse mundo complexo, onde o direito é apenas uma representação de tudo isso, né? Então, quando eu cheguei na Faculdade de Direito, em 1977, o direito era ensinado de forma muito legalista, positivista, né? Era o código, era a lei, era a jurisprudência que estava, inclusive, amarelada nas páginas da revista dos tribunais, do STJ. Não tinha um STJ, eu sou do tempo ainda do Tribunal Federal de Recursos, né? Tinha o Supremo, né? A Constituição não era de 1988, era a Constituição da época da ditadura militar. O Código Civil era de 1916. O Código Comercial era do Império. Ainda resta algumas coisas dele, mas agora mais histórico, né? Depois do novo Código Civil. Então, era um mundo diferente. E era um mundo muito quadrado. A palavra seria exatamente essa. O ensino jurídico era muito quadrado, muito, sabe, para você aprender a manejar a ferramenta que era a lei, sem questioná-la. E isso me chocou. E graças a Deus muita gente nova foi entrando na faculdade nessa época, né? E eu tive um professor que não era meu professor diretamente, mas era professor da universidade, o professor Rosemiro Magno da Silva, um sociólogo. E aí eu comecei a abrir minha cabeça discutindo com Tânia Magno da Silva e com Rosemiro, e com outras figuras que às vezes não tem nada a ver diretamente com a Faculdade de Direito, mas eu fui abrindo, e aí nasceu para mim aquela certeza de que o direito teria que ser visto de forma interdisciplinar, que é uma expressão que vai acontecer muito tempo depois. Quer dizer, não muito tempo, mas depois é que o ensino do direito passa a ter essa visão de interdisciplinaridade, porque talvez as pessoas não tenham lido Tobias Barreto de Menezes. Tobias Barreto já tinha visto lá no final do século XIX exatamente que o direito era um produto da cultura. Então, se é um produto da cultura de uma sociedade, ela não pode ser, portanto, uma visão meramente legalista, positivista, né? Então, ela tinha que ser algo que visse todas as questões que envolvem a cultura humana. E é isso que me parece que o cinema possibilita como uma ferramenta de comunicação para que a gente possa, sem ter a experiência de vida, imagina a gente ter que viver 100 anos para poder aprender as coisas, quando eu posso, em 90 minutos, num filme, ter um contato com uma série de coisas, de informações que muitos livros teriam que ser lidos para compreender daquela maneira tão imediata como o cinema nos permite. Né? E ainda bem que essa época da velocidade, né? Eu sou do tempo da máquina Hamilton, que a gente tinha que fazer curso de datilografia, ser formado, ter um chapéuzinho, aquele negócio, parecia colação de grau. E nós chegamos hoje a uma época em que o menino de 2 anos, 3 anos, pega o celular e busca o desenho animado que ele gosta e ele já sabe qual é o ícone do Google, onde ele vai buscar, se é na Netflix, e ele ainda vai e acha sem saber ler nem escrever. Então, esse tempo que foi tão rápido, da final da década de 70, né, quando eu entrei na faculdade, para hoje,
parece uma eternidade, para mim, que estou ficando um velhinho já, mas para o tempo normal, historicamente falando, como referência, é um nada. Nós passamos milhares de anos para chegarmos a esse ponto da civilização. Não sei se é a melhor delas da civilização, mas é a civilização que a gente tem. Então, temos que nos conectar, por exemplo, para compreendermos a importância do cinema e dessa relação com o direito, também com a filosofia. Então eu faço um corte aqui rapidamente para falar um pouco da filosofia, mas da filosofia que vai impregnar esse olhar muito mais aberto, e me parece que a crise da modernidade vai ser esse momento. A crise da modernidade que basicamente acontece com o horror da Segunda Guerra Mundial. Ali começa toda uma loucura, e toda aquela visão de mundo que a filosofia nos apresentava entra em choque, entra em declínio. E eu lembro aqui uma filósofa que eu admiro bastante, que é a Hannah Arendt, que na sua pesquisa, na sua experiência não só de vida, mas na sua experiência intelectual, e que vive aquele momento todo da crise, inclusive da humanidade, né? E ela vai exatamente começar a defender questões que o cinema vai ajudar bastante. Primeiro, que é o combate ao mal, que se banaliza, e a gente sabe que todas as ferramentas de comunicação são perigosas, porque elas podem banalizar exatamente a violência, o ódio, o extremismo, essas coisas todas. E aqui eu trago o papel, por exemplo, do existencialismo, então, como corrente filosófica. E eu lembro, para quem gosta de filosofia, o papel de Kierkegaard, né, que é considerado o pai do existencialismo, um filósofo dinamarquês, que vai começar a construir o caminho da liberdade, embora a liberdade ainda muito ligada à religião, que ele era muito cristão, então tinha essa limitação. Mas tem, por outro lado, o Heidegger, que vai seguir o trabalho dele dentro dessa visão existencialista, né? E a ideia de que o ser humano pode experimentar a vida que ele quiser, autêntica ou inautêntica, mas ele pode experimentar. É a liberdade de escolha. É aquilo que o cinema possibilita. Eu não preciso concordar com o diretor do cinema, com o autor, o roteirista, mas me permito analisar todo o contexto que ele coloca para mim como observador privilegiado, né? E aí eu vou falar de duas figuras que são icônicas nesse momento, quando a gente fala de liberdade e de existencialismo. Um é o Jean-Paul Sartre, né, que vai... tem uma frase que eu acho bacana dele, né? Nós somos condenados por sermos livres, que é essa ideia de que a liberdade ela é até uma falsa ideia de liberdade, porque na hora que eu tenho que escolher, eu posso ficar exatamente condenado nessa minha incapacidade ou não, porque eu vou ser responsável por minhas escolhas, e não tem nada nem ninguém que nos salve diante das escolhas que a gente faça, né? Então, o Jean-Paul Sartre, e uma mulher fantástica, por isso, não é que eu esteja assim, parece até que eu estou sempre colocando a mulher, porque é importante colocar a mulher como pensadora também, não essa necessidade que a gente tem que mostrar, que a mulher está presente, uma perspectiva de gênero, né, importante. Então, a Simone de Beauvoir, que foi companheira de Jean-Paul Sartre, que era ousada e extremamente libertária, que vai ser a primeira mulher que vai construir, do ponto de vista da filosofia, de forma ousada, a ideia da liberdade feminina. E tem uma frase dela também
que todo mundo conhece, mas eu vou repetir aqui, que é interessante. Não se nasce mulher, torna-se mulher. Né? Então, a mulher também é uma construção cultural e da vontade e da liberdade. E isso serve para um momento que a gente está discutindo muito gênero no mundo, né? A questão de gênero, da transfobia, do ataque muitas vezes à transfobia, como aconteceu recentemente no Congresso Nacional, né? E onde essa frase de Simone cai bem. Então, a mulher trans era uma mulher trans, ela não nasceu mulher, mas ela tornou-se uma mulher, e daí o respeito que se deve ter exatamente a todas as manifestações e as escolhas das pessoas. Né? E aí eu queria fazer uma pergunta, né? Uma pergunta que é para mim também. E o que é que isso tem a ver, tudo que eu estou falando, com direito de cinema? Parece um papo de bicho grilo, né? Um papo meio doido. Mas essa é a chave. Então, enquanto o positivismo jurídico pretendeu reduzir o mundo, né? E as relações das pessoas a um conjunto de normas, regras, princípios, etc, tal, que todo mundo conhece, esse papo, né? É um papo até que mexia a paciência, às vezes, quando eu via alguém que não conseguia olhar um outro lado dessa história. O direito não são as ciências naturais, não é como a física, como a química, que tem uma regra imutável e que vai acontecer, e por isso que o homem chega ao espaço, porque as regras da física permitem que ele calcule exatamente o que vai acontecer, dada aquelas circunstâncias. No direito, não, porque o ser humano, ele a toda hora está em movimento, a toda hora ele está se transmudando, ele está transformando a própria realidade, e isso é o que o direito tem que acompanhar. E não acompanha do ponto de vista positivista, que seria a sua produção legislativa. Bom, daí que o direito não pode ser perene, não pode ser aquela coisa, a norma, a pena de talião vale até agora, senão a pena de talião valia até agora. E a gente não poderia mudar a pena de talião, não é verdade? Não pode ser assim. O direito está sempre em construção ou desconstrução. Eu até acho que a gente às vezes desconstrói primeiro, né, para construir. Então aquela visão, por exemplo, do mundo como era há 100 anos atrás, e o mundo hoje, obviamente que a gente desconstruiu. A gente desconstruiu a ideia de que só tenha dois gêneros, homem e mulher, não é? E já não é mais. Nós desconstruímos a ideia de que a família é aquela somente onde tem um pai e uma mãe. E a gente sabe que não, pode ser um pai com um filho, pode ser a mãe com um filho, pode ser duas mães e um filho, dois pais e um filho, e pode ser o avô e o neto, e é família. Quer dizer, essa ideia de desconstrução, ela passa por essa ideia do cinema também, porque o cinema não só constrói, não é comportado. Cinema comportado é chato, dá para dormir. Você vai num filme muito comportado, óbvio e tal, desculpa a expressão, é um tédio, né? Você vai dormir. O pior que é capaz de alguém roncar no cinema, e ainda bem que muita gente não vai para o cinema, mas assiste em casa, já ronca em casa mesmo, né? Então, mas é isso. Então, volta aquela ideia do culturalismo jurídico, em contraposição a tudo isso, que nós temos aí a figura tanto do nosso Tobias Barreto, como de alguém que eu admirava pra caramba. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo na USP, o professor Miguel Reale, né, que vai ser assim um grande admirador de Tobias Barreto. Isso eu ouvi algumas vezes, não só do próprio professor Miguel Reale, mas como ouvi, por exemplo, de outros professores lá de São Paulo, falando da admiração que ele tinha por Tobias Barreto. Tobias Barreto, que é
é ainda muito querido no mundo inteiro, né? Passado tantos anos, ele é admirado na Itália, é admirado na Alemanha, é admirado na Argentina, não é? Então, isso é importante. A gente sabe, portanto, que, sendo um processo cultural, é preciso olhar a nossa realidade. E compreender a nossa realidade exige, portanto, um esforço muito grande. E o cinema é que vai permitir isso. Essa tecnologia do cinema é que vai permitir que o estudante de direito, o jurista, o advogado, o promotor, o ministro, consiga ver aquilo que dentro do gabinete dele ele não vai ver. Ele vai conseguir ver coisas que a classe social dele não vai ter acesso. Então, quando você assiste Cidade de Deus, qual foi o ministro supremo que foi lá em Cidade de Deus? Nenhum. Quem é que foi na Rocinha, no Rio de Janeiro? Nenhum. Mas quando você assiste Cidade de Deus e você assiste filme que trata daquela temática da violência urbana, que tem a ver com a questão social muito mais grave, porque aquilo é apenas um olhar, mas por trás está a falta de políticas públicas, de educação, de saúde, de urbanismo, de outras coisas, é possível compreender exatamente isso. Eu às vezes converso muito com o professor Carlos Aires Brito, meu querido professor, e foi quem prefaciou meu primeiro livro de poesia, A Propósito da Palavra, que agora fez 42 anos de publicado, né? Já está um balzaquiano, né? O meu livro. E aí eu falo sempre com o Carlinhos, ou desculpa a expressão, com o ministro Carlos Brito, e aí às vezes você está lembrando essas coisas, né? Dessa necessidade da gente olhar o mundo não pela nossa... para dentro da nossa casa, mas olhar pela janela, mas da janela ampliada, e a janela ampliada me parece que o cinema seria a grande janela ampliada, que a gente pudesse analisar coisas e ver coisas que naturalmente a gente não teria acesso. Portanto, e hoje com a facilidade da televisão, do smartphone e tal, do computador, então isso fica mais fácil ainda. Eu já estou quase preocupado com o meu tempo, então eu vou agilizar aqui algumas coisas. Então, nessa ideia da aproximação do direito com o cinema, eu anotei uma coisa aqui que eu não posso deixar de falar. Porque se fala assim de gênero, direito e literatura sempre foi uma coisa muito mais próxima, né? Então a gente olha desde a Itália do final do século XIX, já se fazia associação das peças de Shakespeare, por exemplo, com o direito, né? Mas não existia cinema. O cinema vai ser uma invenção dos irmãos Lumière, na França, né, que herdam uma fábrica de filmes fotográficos e filma a saída de uns trabalhadores de uma fábrica nos arredores de Paris, e surge o cinema a partir daí, que vira essa indústria, essa loucura toda que a gente conhece hoje, né? Mas o cinema é uma arte textual, ela não é só de imagem em movimento. É isso que as pessoas precisam entender. Quando eu construo um filme, eu não construo sem produzir um texto. É isso? É igual o direito. Ninguém pensa que o direito é o texto da norma que está lá, que foi publicada no Diário Oficial da União, né, sancionada pelo Presidente da República, ou promulgada pelo Congresso, não sei o quê. Aquilo ali é o resultado de vários diálogos, de várias construções, e construções textuais, tanto escritas como faladas, que é outra coisa que o texto não é só o que está escrito. Isso que eu estou falando com vocês é texto, né? Eu não vou usar mais essa expressão narrativa, que ela está muito démodé para mim, está muito contaminada. Essa história tudo é narrativa, eu estou achando uma desgraça isso. Então eu prefiro usar texto. E todo texto tem contexto. E o cinema é carregado de contexto. O
O contexto seriam os vários significados que estão dentro desse texto, que se transforma em imagem, que se transforma em imagem em movimento, e que, mais que isso, além de passar um texto, e dentro de um contexto, também acende e motiva a gente a perceber emocionalmente as coisas. Por isso que o júri, por exemplo, não deixa de ser uma coisa que me faz uma remissão sempre à questão da arte, né, da capacidade da argumentação. Porque o que a gente faz no cinema, quando escreve um roteiro de cinema, um roteiro para um filme, é uma argumentação. Eu tenho um objetivo, eu quero argumentar, eu quero levar uma imagem, um sentimento, eu quero levar uma mensagem. Não é diferente da lei que é produzida pelo Legislativo. Então o direito e cinema, agora vocês perceberam, estão muito próximos, só formas diferentes. E talvez seja isso que a gente precisa aprender a usar. E aí eu vou usar agora uma expressão de um grande filósofo e educador francês. Parece a França está muito na minha cabeça hoje, viu, Bíblia? Que é o Edgar Morin. Edgar Morin, que era um cara que falava da complexidade, e eu percebo que quando ele falava de complexidade, e ele que se preocupou tanto com a educação para o século XXI, né, lá na Unesco, eu percebia que ele queria dizer que não pode ser mais aquelas mesmas formas de linguagem na educação. Que era necessário atentar, né, para todas as formas de cultura, inclusive do direito. Morin diz, por exemplo, que é preciso que as pessoas, embora queiram ser tecnólogas, queiram ser juristas, queiram ser qualquer profissão, tem que se aproximar de todas as culturas das humanidades. E aí você só percebe isso quando você vai ao teatro, quando você lê um bom livro, quando você vai ao cinema, quando você acessa as manifestações populares e assim por diante, né? E para lembrar de um cara que fala de complexidade, lembrar um cara extremamente complexo, né? Foi uma das minhas torturas quando eu fiz o mestrado, porque eu tive que ler e reler algumas vezes para poder entender a sua teoria dos sistemas, que é o Niklas. Será que foi Luma? Luma quase me deixava pirado, né? Eu quase ficava doidão com o Luma, cara. Mas aí o Luma também me trouxe, depois de algum tempo, eu consegui compreender a necessidade, quer dizer, primeiro, da complexidade. A teoria do sistema não simplifica. Na verdade, ela sistematiza aquilo que é complexo, aquilo que Morin dizia, né? Então, a complexidade, ela pode ser analisada, agora, a teoria para explicar isso. E Luma tem uma coisa, que a comunicação, né, ela é importante, e ela é importante ser compreendida por todos os seus veículos. Não sou eu que digo, é Luma que diz. Então, o teatro, o cinema, a poesia, a música e o cinema também, ela vai dar à pessoa o posto de observador privilegiado dessa realidade que é a produção cultural das sociedades, né? Aí eu comecei a gostar mais de Luma, a partir daí, né? Então, já caminhando para a minha conclusão, eu digo que o direito de cinema tem uma relação íntima e complexa, à medida que o cinema, como forma de expressão cultural, pode influenciar e moldar a opinião pública sobre questões jurídicas e judiciais. Por sua vez, o direito é uma fonte contínua de inspiração para muitos cineastas, que utiliza temas como justiça, igualdade, corrupção, abuso de poder, né, dramas pessoais, que é uma coisa. Hoje eu estou numa vara de família, e quando eu me deparo numa discussão sobre guarda, sobre alimentos e sobre curatela, eu estou vendo dramas pessoais que eu não tinha experiência antes,
e o cinema pode me ajudar muito a compreender aquele momento que eu estou vivendo agora numa posição diferente, que é a posição de julgador, né? Então é importante. E aí eu trago aqui, só para ilustrar, alguns filmes que trouxeram questões fundamentais que nós levamos para a sala de aula e para refletirmos sobre esse papel de instrumento pedagógico que também é o cinema. Por exemplo, o filme Filadélfia, com Tom Hanks e Denzel Washington. Eu usei muito esse filme para falar de direitos fundamentais, por exemplo, da luta contra a discriminação, principalmente naquela época com as pessoas portadoras do vírus do HIV, né? Tem um outro filme também, que é A Vida de David Gale, que é um filme de Kevin Spacey, que retrata a pena de morte, que é uma questão que parece antiga, mas ainda existe no sistema judicial norte-americano, né? Existe em outros países. Então a gente sempre precisa compreender isso, porque senão a gente pensa essa discussão, como tem sido discutido, por exemplo, a questão do racismo estrutural nos Estados Unidos, por vários filmes também, aqui no Brasil também, só para exemplificar, né? De qualquer forma, eu concluo dizendo que o direito e o cinema é uma via de mão dupla. E ambos têm muito a aprender, um com o outro. O cinema pode ajudar a humanizar a justiça e torná-la mais acessível ao público em geral, enquanto o direito pode fornecer um quadro contextual para as questões abordadas pelo cinema. Juntos, eles podem ajudar a moldar a maneira como vemos o mundo e a instituição da justiça. Então, agradeço a oportunidade de falar sobre um tema tão fascinante aqui e, mais uma vez, por estar aqui presente no evento do NEPRIM. E agradecer a atenção de vocês, estou à disposição. Obrigado. Muito obrigada.